Oi, pessoal! Hoje estamos com mais um podcast do Ausculta, trazendo como tema a importância do trabalho voluntariado. Inclusive, eu e a Larissa somos alunas da faculdade, participamos de uma missão voluntária da Amazônia e temos hoje como convidado o Dr. João Batista, cardiologista e professor aqui da instituição. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E já para começar o nosso tema, eu gostaria de perguntar para o senhor. Qual a importância do trabalho voluntariado para a formação médica? Pessoal, aqui nós estamos na Faculdade ZARD de Tumbiara e é um prazer estar com vocês. E o meu nome é João Batista Arantes, eu sou clínico cardiologista, professor da instituição e já participei de algumas missões. Eu queria dizer para vocês que o trabalho voluntariado é extremamente necessário e importante para cada um de nós. Porque o médico, acima de tudo, ele tem que estar pensando em pessoas. O Adib Jatene deixou uma frase muito importante para nós, que para ser médico tem que gostar de gente. Verdade. Então não tem jeito de você ser médico sem gostar de pessoas. E eu tenho comentado com vocês que médico ele vai desde o casebre até o palácio atender pessoas. E cada um de nós tem que ter uma experiência ampla para que a gente possa conhecer a realidade desse país nosso, que a gente fala que é um país continental. Por que que a gente chama um país continental? Porque é um continente. O Brasil é maior do que inúmeros países. Só para você ter um exemplo, a França é do tamanho de Minas Gerais, então dá para a gente ter uma ideia de que o que vive no Rio Grande do Sul é totalmente diferente de quem vive no Amazonas, de quem vive no Nordeste. Sim, Então verdade. nós que estamos aqui na região central, que conhecemos basicamente o país como um todo, nós precisamos estar atentos para conhecer as realidades diferentes do nosso habitual. Com certeza. Eu acho que eu queria já trazer aqui no início como que foi pra gente, né, doutor. O senhor já participou de muitas missões, né, e essa foi a nossa primeira e eu acredito que foi uma experiência, assim, que transformou a gente em si. Foi eu, a Larissa e mais outra amiga nossa, né, e mais uma outra aluna aqui das artes também. E assim, foi algo que transforma tanto a pessoa como também como profissão, né, no profissional. Então eu acredito que igual o senhor falou que é muito necessário, e para a gente já iniciar falando como foi, né, a nossa experiência, qual foi o impacto, por exemplo, eu acho que a primeira diferença que a gente sentia é no clima, né, desceu ali do avião, na hora que abre a porta do aeroporto, a gente já sente a diferença, o primeiro impacto já é o clima, então já é muito diferente. Assim que a gente chegou em Manaus, pegamos um ônibus, 1h30, 2 horas até Manacapuru, e aí de lá embarcamos e foram 10 horas até chegar na comunidade. E o impacto que eu tive, assim, de início, além da viagem em si, né, do tempo que a gente tomou pra ir pra lá, que a primeira coisa que a gente pensa, né, e se alguém dessa comunidade passar mal, né, acontece alguma coisa séria. São 10 horas de viagem, então as pessoas ali, o acesso à saúde para elas é muito pequeno, então esse foi o primeiro impacto. Eu acredito que uma coisa também que eu achei bem diferente, foi quando assim que a gente chegou, né, eu pelo menos eu sou bem assim de conversar, de chegar, né, conversando, a Larissa sabe, e eu cheguei, as crianças estavam lá já esperando a gente, e aí a gente já chegou brincando, fazendo graça, e as crianças ficou assim, meio ressabiada, né, meio quietinha, tipo, não quis dar tanta abertura, então a gente teve que construir uma intimidade, construir, pra ganhar a liberdade de falar, de poder brincar com essas crianças, tanto com as crianças quanto a mãe deles, né, a mãe, os pais. E, então assim, foi algo gradativo, foi um impacto que eu tive também, que eu pensei que já ia ser tudo muito fácil de chegar lá e já conversar e resolver, que a gente vai com muita sede de fazer algo, né. E eu acredito que assim que a gente chegou, a gente teve que construir isso, não foi algo programado, foi algo natural, algo progressivo, gradativo. E agora eu vou passar para você, Larissa, para você contar como que foi, assim, um atendimento que deixou você mais impactado ou que te marcou? Uma experiência, sabe, diferente que você teve lá na Amazônia. Então, lá nós fomos pelo Instituto UNA e foram 10 dias de voluntariado, tanto atendendo 2 comunidades, fazendo visitas domiciliares e também ajudando os, dentistas, enfim. E em uma dessas atividades que nós fizemos, eu pude ir numa visita domiciliar em uma casa afastada da comunidade, que ficava dentro da mata. E chegando lá, nós encontramos 8 crianças, uma senhora de 67 anos
e 2 mães na faixa de 22, 27 anos, pessoas bem jovens. E nós levamos uma caixinha de remédios que a técnica de enfermagem informou que poderíamos encontrar enfermidades ali. Mas assim, nada programado, nada dentro da nossa realidade. A casa em si era construída apenas com tábuas de madeira, então não tinha um ambiente para a gente iniciar o atendimento, como é aqui na faculdade, no ambulatório, uma sala com maca, ar-condicionado, enfim, tudo bem limitado, mas fomos recebidos com muito carinho por todos ali, e aí nos dividimos e começamos a estudar, a perguntar como que é, o que que tá sentindo, se estava tudo bem ali dentro daquela realidade. E a senhora, de 67 anos, contou para nós que ela foi diagnosticada com Chagas e também com tuberculose. E ela tinha alguns exames, assim, bem limitados e super antigos, de 4, 5 anos atrás. E aí nós fomos juntos com um médico que estava acompanhando também, analisar. E o tratamento que ela fazia surpreendeu todos, né. Ela usava açafrão para se tratar. E assim, para ela estava funcionando ali dentro daquela realidade, ela não tinha como ir a Manacapuru, que era o distrito mais próximo, a 10 horas de barco, e, enfim, ela estava, assim, tendo uma vida até então tranquila. Ela trabalhava no mandiocal, colhendo mandioca e, assim, a alimentação muito saudável, assim, peixes, o que plantava. E essa eu acho que foi uma das experiências mais chocantes para mim ali, porque é uma realidade completamente diferente, é uma ciência muito diferente do que a gente estuda nos livros e dentro da sala de aula. Para o senhor, doutor, uma experiência que foi marcante, ou seja numa consulta, ou uma experiência assim isolada. Eh, eu nasci em zona rural, vivi até os 11 anos em zona rural, estudava em escola multisseriada, então eu saí da zona rural e vim para esse mundo hoje. E eu fui para a África em 2012 e lá eu encontrei uma comunidade que eles viviam o que eu vivi aos 4, 5 anos de idade. O costume deles era. Então, alguns dos colegas me perguntaram o que que eu estava achando. Eu falei: "Estou revendo a minha infância". Então não vi nada diferente. Uma aluna lá de Araguari, que foi com a gente nessa missão, ela fez um comentário assim, falou: "Doutor, a gente vive com tão pouca coisa". Ou seja, uma pessoa que tem vários pares de sandálias, vários vestidos e tal, e uma pessoa que só tem uma sandalinha de borracha, uma blusa ou 2 que dava uma num dia, veste no outro, e satisfeitos, felizes Feliz, da né. vida. Então a vida é assim, mas eu acho que o estudante de medicina ele precisa participar de tudo isso, ele tem que ter uma noção do que está acontecendo. A situação, assim, que eu achei interessante, se você me perguntou de um caso, eu tenho pelo menos 2, mas eu vou te contar um da África. Uma senhora, eu estava lá no atendimento, acompanhava os alunos, a gente colocava 3 mesas, sentava junto com os alunos e começava a atender. Chegou um senhor e me perguntou se eu podia ir na casa dele, porque a esposa dele estava inchada e não dava conta de caminhar. Eu falei que iria. E eu inocentemente levantei e saí com ele. Aí o pessoal correu lá de perto, assim: "Não, o senhor não pode ir sozinho, tem que ter segurança, o senhor não vai sozinho num barraco desse". Aí pegaram as pessoas ali da comunidade e me acompanharam. Eu cheguei lá, tinha uma senhora sentada no chão, cozinhando numa trempezinha de ferro. Lá é assim, eles faz um ganchinho assim, ó, de 3 coisas e coloca a panela em cima. O carvão de baixo e a panela em cima, é um Uhum. tripézinho. Ela sentada, e era uma senhora que a gente aparentemente achou que era uma pessoa muito idosa, eu fui conversar com ela, ela tinha 30 anos. Meu Deus. E ela tinha tido um AVC, e eu fui escutá-la, ela tinha uma insuficiência aórtica grave, ou seja, ela fez um tromboembolismo por uma insuficiência aórtica Meu e estava Deus. cuidando da casa, Meu Deus. arrastando pelo chão, lavando as coisas e andando de rastro pelo chão. Então uma situação assim, e aí você fala: "O que que tem para fazer por ela?" Nada. Apenas orientei, pegamos a medicação que a gente tinha eu orientei o pessoal da igreja que estava lá na comunidade, no intuito dela procurar um tratamento. Mas ela está na periferia de Maputo, que é a capital do Moçambique, a questão de umas 1 hora mais ou menos de ônibus que a gente gastou para chegar nessa
nesse vilarejo, e ela estava sem atendimento. Ou seja, eles estavam acostumados a esse tipo de coisa. Ela teve um AVC, ficou em casa e pronto, e não teve como procurar atendimento. E aí a gente você fica pensando, e eu faço aqui um questionamento. Na periferia das nossas cidades maiores, isso deve estar acontecendo. Com certeza. Seguramente, até por falta de informação. Você fala assim: "Ah, mas tem uma pessoa lá no bairro tal, se você for procurar, ele pode estar passando por essa situação". E no agora lá no Amazonas, a gente teve uma oportunidade, eu estava atendendo uma senhora de 78 anos, que tinha uma história de ter tido 11 partos, o abdômen muito flácido. Eu comecei a palpar o abdômen dela e tudo, e fui olhando, apalpei uma aorta bastante dilatada, ela tinha surto femoral. Aí eu conversei com ela e tudo, e não tinha o que fazer, dei aspirina para ela e um remédio para controle de colesterol, que a gente tinha Uhum. levado bastante, não sei se ela ia poder usar durante muito tempo, se ia comprar ou não. A hora que eu terminei, ela parou para mim e falou assim: "Doutor, foi a primeira vez que eu sou examinada. Olha Eu só. nunca tinha tido um exame, alguém que me consultasse examinando". Aí você fala: "Por quê?". Porque a maioria senta numa mesa, conversa com a pessoa e faz a receita igual E deixa por balconista isso de mesmo. farmácia. Então a gente precisa lembrar disso, e eu gostaria de deixar claro aqui que é um prazer muito grande participar dessas atividades para conhecer. Verdade. Nós precisamos conhecer a realidade do nosso país, do nosso mundo. Eu já tive a oportunidade, há um tempo, já tive a oportunidade de ficar no Pará, na construção da Transamazônica, 30 dias em Altamira. Então, uma situação que eu conheci onde não tinha água, não tinha rede de esgoto, não tinha água tratada, não tinha asfalto, só tinha um aeroporto asfaltado para o avião descer e subir. O Olha avião só. chegava lá, soltava a gente e voltava um mês depois para buscar. E aí vocês estava comentando agora se aconteceu alguma coisa num barco 10 horas. Eu fiquei 30 dias no Pará e você fala: "E se acontecesse alguma coisa?". Se Aí, acontecesse, aconteceu, aconteceu, ué, vai aconteceu, não tem o que discutir o quê? fazer, né. Vai discutir o quê? Mas não é diferente com a população que vive lá. Mas nós precisamos lembrar, e eu acho que o prazer que o aluno tem de ir numa missão dessa, prazer e oportunidade, é dele usar o conhecimento básico, porque a gente precisa de uma medicina básica. E eu tenho falado muito com os nossos alunos a respeito de alunos que vão para as Forças Armadas. Alguns vão como voluntários, outros convocados. E você, se for para as Forças Armadas, seguramente você vai para a região norte do país. Vai para um local onde a situação é precária. E a gente conviveu momentos assim, eu já passei por momentos variados. Por exemplo, nós tivemos a epidemia do Covid, a pandemia, que vocês não participaram, mas no Covid, eu estava no hospital e fui embora para casa na sexta-feira, no domingo eu recebi um comunicado: "Não volta para o hospital, fique em casa até segunda ordem". Eu fiquei 7 meses em casa. Depois eu fui atender na telemedicina. Nós Uhum. montamos uma sala na faculdade da Araguari e com os alunos, a gente com vários telefones e computador, fazendo avaliação dos pacientes em casa. O paciente não saía, mas você ligava, conversava com ele, passava orientação, explicava o que ele tinha que fazer, e a gente pegava aquela lista, todo mundo que consultava, quem não precisasse ficar hospitalizado, ia para a telemedicina e todo dia a gente tinha informação deles, como eles estavam passando. A hora que acabava o assunto, a gente ficava discutindo algum assunto médico, inventava alguma história, porque a gente ficava o dia todo lá nesse plantão. E depois disso eu voltei para o ambulatório e a gente começou uma nova sequência. Mas eu acho que as oportunidades da vida da gente, elas surgem e você precisa aproveitar. Não dá para você ficar esperando: "Ah, quem sabe daqui um ano ou 2". Você não sabe o que que vai acontecer daqui um ano ou 2. Verdade. Apareceu a oportunidade agora, vá, vá. Sim. Por quê? Porque você vai ver coisas novas. E situação em que você, às vezes, a gente comenta com os alunos, a gente está falando de determinada doença, um aluno entra na internet lá do telefone e fala: "Doutor, mas tem um exame tal, sofisticado, um exame de imagem que saiu agora". Aí tá bom, ótimo. E a hora que você vai para uma missão dessa, você vê que você só tem mão, ouvido e E o boca, olho. e olho, e mais nada. Mas com isso é suficiente. Aí você fala: "Mas eu estou fazendo uma medicina arcaica". Não, você está fazendo a medicina que foi feita há 50 anos no Brasil e no mundo,
E é medicina que eu participei. Eu atendi com luz de lamparina quando eu fui para minha cidade como médico. Fui chamado numa casa, eles não tinham energia, luz de lamparina ainda. Aí você fala: "Mas isso é coisa tão rara". Não, eu já vivi isso. Ou seja, eu tinha vivido isso na minha infância e atendi paciente desse jeito. Então eu acho que a gente tem que ter essas oportunidades na vida e eu deixo aqui um lembrete a todos vocês: aproveitem as oportunidades. Aqueles que ainda não foram, aproveitem. "Doutor, mas eu não gosto de viajar, eu tenho dificuldade de fazer uma viagem dessa, eu não tenho condição financeira". Vai para a periferia da sua cidade e começa a visitar as pessoas que você vai ver que você tem muito para fazer por eles na periferia, às vezes uma visita. A sua colega comentou agora mesmo a respeito de que as crianças ficaram arredias. Se você for na periferia da cidade e chegar numa casa, as crianças não vão chegar perto de você de imediato. Primeira coisa que a gente vê hoje no mundo tão dramático que a gente está vivendo é que os pais falam: vocês não podem aproximar de estranhos. Essa é a primeira coisa. Então a criança, a primeira coisa que ela lembra é que chegou uma pessoa estranha, será que essa pessoa veio para ajudar ou ela vai me sequestrar? Aí ela já não se aproxima, Ela não já fica aproxima. longe. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um mundo muito esquisito, muito difícil. Aí você fala: "Mas é diferente do passado?". Não, não é diferente do passado, só que no passado tinha muito pouca gente, isso acontecia raramente. Hoje, como a população cresceu muito, acontece mais frequente. E não tinha meio de comunicação, a gente ficava sabendo das histórias, hoje a gente fica. A diferença é essa. Mas a vida do pobre, do cidadão médio e do rico é a mesma desde o passado até hoje, já não mudou. Quem era pobre no passado e é pobre hoje tem a vida semelhante, com Sim. um pouco mais de conforto. Por exemplo, nessas comunidades que eu fui tinha telefone celular. A maioria das crianças tinha telefone celular. Você fala: "Pô, mas tem telefone celular?". Tem, mas não tem bicicleta. Sim. Não Aqui tem aqui como fomos comunicar, também, mas o eles tinham. celular ele tem. Ou seja, ele sabe o que está acontecendo no mundo. Ele não tem ele não tem na casa dele, mas ele sabe o que está acontecendo. E a gente conversou lá com um garoto de 12 anos, e ele ficou como eu sou médico, ele chegou perto de mim e falou assim: "Ó, eu quero ser médico". Ele é o primeiro da sala, lá tem até a nona série, nessa vila que a gente ficou, nessa comunidade, e ele falou: "Ó, eu quero ser médico, eu vou ficar aqui até eu completar a nona, depois eu vou tentar ir para Manaus e vou eu quero tenho que passar na faculdade federal, porque eu não tenho como pagar uma escola". E conversamos com a outra menina, ela já estava na sétima, oitava, ela quer ser advogada para ser juíza. Ela Olha falou: "Eu só. quero entrar no judiciário para me proteger os indígenas. O meu Legal. sonho é esse, porque a minha população está mal assistida e eu preciso fazer alguma coisa por eles". Ou seja, tem alguns ícones dentro ali que a gente sabe que a pessoa não está satisfeita com aquilo, mas ela sabe que ela pode crescer e ela acredita e vai crescer. Assim como nós aqui na faculdade. Você fala assim: "Ó, eu fui numa missão dessa", mas você pode ser pesquisadora no futuro de doenças tropicais, por exemplo, e ir para o Amazonas fazer um trabalho. Isso pode acontecer. Isso não está impedido da gente fazer isso com conforto. Carlos Chagas veio num vagão de trem de ferro, num vagão que eu tinha montado um laboratório, descobriu a doença de Chagas e passou no sequer de Pirapora, no estado de Minas. Então a gente tem essas histórias para a gente contar, para a gente vivenciar. Quando a gente traz exemplos de grandes ícones da medicina, a gente está mostrando para vocês que é possível chegar lá. É isso que a gente precisa saber, e é isso que nós precisamos passar para os nossos alunos e nossos acompanhantes, mostrar que a gente pode crescer, é possível crescer e tem como fazer, então vamos fazer. E aí o que que a gente deixa aqui de lembrança para todos? Vamos estudar, aprender o basicão, o básico bem feito e vamos aprimorar, porque Sim, você pode saber o básico bem feito para trabalhar no Amazonas, mas pode ir para o Einstein trabalhar no Einstein. verdade. Um ponto legal que o senhor falou, que eu queria até trazer de novo, foi bem lá no início. O senhor falou que pegou a paciente com um caso, assim, que na teoria teria que ter uma assistência, um tratamento especializado e não tinha o que fazer. E eu acho que isso é um ponto muito legal, porque, como eu tinha falado no início, a gente chega querendo fazer muito, né.
chega querendo: "Ah, quero vir, quero fazer isso, quero fazer aquilo", e aí você se depara com o não poder. Igual, a gente vê um problema que precisa de mais assistência e fica assim: "Meu Deus, eu não posso fazer nada, eu tenho que ir embora e provavelmente eu nunca mais vou ver aquela pessoa na vida". E é muito legal porque o senhor fala bastante nas aulas, da primeira consulta ser uma consulta completa. O que a gente puder fazer, o que a gente puder falar nessa consulta, de poder informar, de poder examinar tudo que for preciso para o paciente, a gente tem que fazer, porque eu não sei se eu vou ver ele de novo. Sem E dúvida. e eu acho que isso, assim, foi uma das coisas que eu aprendi muito, o senhor já falava nas aulas, e acho que quando a gente foi, tirou mais essa prova, que tem que ir, tem que fazer o básico bem feito, tem que fazer o trabalho completo, entender que a gente também não pode sair querendo abraçar o mundo, resolver tudo, e eu acredito que isso foi uma das coisas também que me marcou muito. Vou passar pra Larissa agora. E uma outra coisa também é que quando nós recebemos o convite pela faculdade, né, de participar dessa missão, nós fomos direto no senhor, né, e perguntamos: "Ah, como é essa questão de ter que dormir em rede, se deslocar, passar 10 dias literalmente imergidos ali na natureza?" E o senhor: "Isso é o de menos, vocês vão trabalhar muito, vocês vão estar cansadas, essa questão de dormir em rede vai passar, vai nem ver." E se realmente foi assim, foi muito bom. É uma vivência completamente diferente. Eu acho que hoje a gente precisa resgatar dentro da medicina essa vivência dentro do contexto da realidade do nosso paciente, do outro. Porque aqui num consultório a gente não entende o que que aquela pessoa passa dentro de casa, quem são os familiares, quem são os vizinhos. E nesse tipo de missão que faz nós, nos deslocarmos do nossa zona de conforto para estar em outro lugar, com outro clima, outras caras, né, outros rostos diferentes. Faz toda a diferença, né, é muito importante. E quando a gente chega aqui na faculdade, a gente consegue dar até valor. A gente valoriza, assim, mais ainda aquele paciente, a gente quer demandar um tempo maior para conversar com ele, para imaginar como é dentro da casa dele, o que ele vive, e não só a doença, né, porque o paciente não é só o diagnóstico, não é só a doença. Isso é muito importante e sim, nós temos que fazer esse convite mais vezes, para que as pessoas tenham oportunidade de participar, de viver isso. Eu queria só abrir um parênteses aqui, a gente está com essa missão que eu fui em 2025. Eu fiquei no Amazonas, mas a próxima missão agora é na Ilha do Marajó, no meio do ano. Inclusive tem uma minha filha trouxe uma canequinha deles lá, mostrando que quem quiser ir, é só entrar em contato com a gente vai orientar. A Ilha do Marajó é uma história bastante diferente. Eu Demais. posso até dizer que é sui generis, porque o que eles vivem lá, eles só vivem lá daquele jeito. Aí você fala: "Mas como?". "Ó, o soldado anda montado num búfalo, fazendo a ronda lá". Então, aí você imagina onde que a gente O que vai é ver diferente. isso. Aí você fala É assim: único mesmo, né. "Uai, o 2 soldados, cada um num búfalo, fazendo a ronda policial". É uma situação e nós estamos vendo isso no Brasil. E você fala assim: "Ah, mas o mundo está diferente". Não, nós temos Aqui já é isso diferente aqui e a também, gente né. precisa ir. Tem que ser Então a gente diferente. tem essa missão, nós temos uma missão África, uma professora lá de Araguari, a professora Juliana, ela é pediatra, é professora da escola, ela é que organiza, quem quiser ir a gente vai entrar em contato, eu já pedi para ela deixar pelo menos uma vaga para nós aqui, para que a gente possa fazer, ter variedades de escolha. Por exemplo, a ida à África não é tão fácil. Mas assim, a gente tem um grupo que é da faculdade, porque está da faculdade de Araguari, que é do nosso grupo hoje, e uma professora que organiza essa turma. Foi comigo uma menina, depois disso ela voltou mais uma vez, ela já tinha ido da primeira vez, ou seja, uma ex-aluna foi 3 vezes na missão. Olha só. Então você vê, assim, uma menina de Frutal, ela hoje é médica em Frutal, e ela foi 3 vezes, ou seja, o prazer dela de estar naquele ambiente. Então você vê o quanto isso trouxe de crescimento para ela. Aí você vai falar: "Mas hoje o que que ela faz?". Eu não sei como é que está a vida dela hoje, mas seguramente a vida dela foi marcada por essas Com oportunidades. certeza. Eu estive no Pará, na construção da Transamazônica, nos anos 75, 76. Era uma situação extremamente diferente, ou seja, eu não sei se muitos de vocês sabem que em Brasil é mais extenso no sentido leste-oeste do que no sentido norte-sul. Poucos brasileiros sabem disso.
E a gente encerrava lá em Altamira e tinha uma plaquinha: "De Altamira a Rio de Janeiro e ao Rio Grande do Sul era mais perto do que de Altamira a Recife". Então vocês ficam assim, a gente eu fiquei assustado, porque eu não sabia disso. A hora que eu vi a placa, eu falei: "Mas essa placa está errada". Aí a gente foi, naquele tempo não tinha internet para a gente pesquisar e depois a gente descobriu que o Brasil é maior no sentido leste-oeste do que no sentido norte-sul. Poucas pessoas sabem disso. A Transamazônica foi montada, foi elaborada para que o nordestino tivesse um contato com a região norte, por causa da pobreza do nordeste, para que eles pudessem ir para uma área rica e crescesse. Mas não deu o resultado que foi esperado. Mas quando eu fui, a gente estava distribuindo o terceiro lote. Distribuiu quando construiu a rodovia, distribuiu os primeiros lotes, depois distribuiu o segundo lote, quando eu fui já estava distribuindo o terceiro lote, ou seja, você vai construindo uma estradinha, faz um lote atrás, outro lote atrás e vai fazendo assim, e a gente vai fazendo. E a gente levava naquela época, vermífugo, e você levava uma caixinha de papelão com mais de 1000 comprimidos, você perguntava quantas pessoas tinha na casa, você já dava uma dose para cada um. "Ó, vocês são Todo 5, então todo você mundo leva 5 tomar. doses, toma todo dia, repete". É o que a gente tinha para fazer. Mas a gente convivia, como o projeto Rondon, ele era sequencial, ou seja, saía uma turma e chegava outra, então é um projeto que durou durante muitos anos. Todo mês tinha aluno lá, então Isso, você boa. só trocava de grupo. É diferente do que a gente está fazendo hoje das férias. Lá era assim, o campus de Altamira era de Viçosa e de Uberaba. Então, o pessoal da área de agricultura e pecuária ia de Viçosa, naquele tempo nutricionista chamado economia doméstica. O pessoal da economia doméstica ia para a cozinha, orientar a cozinha, como que você fazia. O pessoal, orientava plantio, por exemplo, foi a primeira vez que eu ouvi falar em fitotecnia. Ou seja, tinha um aluno de fitotecnia que estuda sementes. Eu Muito nunca legal. imaginei isso na vida, e fiquei sabendo lá. E lá eu pude usar os pontos cardeais, o norte, sul, leste, oeste, para a gente saber onde que a gente estava. Aí você fala: "Mas por que que vocês fez?". "Porque a gente não tinha orientação nenhuma". Aí a minha primeira preocupação: "Como é que eu vou saber para onde que está?". Aí um aluno lá de Viçosa falou assim: "Ó, o sol nasce no leste". Pronto. Se o sol nasce no leste, ele se põe no oeste, aí você já sabia onde que estava o norte, o sul. E de lá para cá eu nunca mais esqueci disso. E sempre que eu chego num lugar, por exemplo, Já sabe. eu fui em Israel, cheguei lá, não sabia para que lado estava o norte ou o sul, já olhei o sol, organizei, já situei. Então são situações que você vai aprendendo na vida e vai usando ao longo da vida. Aí você fala: "Por que que o senhor contou esse caso?". Porque se vocês não sabem olhar os pontos cardeais, começa a olhar. E é algo básico, né, e a Tá gente nem certo? nem A gente faz ideia. aprendia lá no primário, lá nos E o primeiros senhor anos, usou só na prática, só né. que nunca usou, mas a hora que você está lá no meio Aí do precisa. rio, você tem que saber. Então a gente precisa saber disso. Mas eu acho que o médico, como eu já falei para vocês, ele vai desde o casebre até o palácio, nós precisamos conhecer tudo. E sempre que eu peço, que eu falo com vocês, vamos aprender tudo, tudo que você souber, porque você não sabe o que que você vai fazer na vida. A gente nunca sabe. E então vamos aproveitar ao máximo. Mas essas lições eu queria deixar aqui mais uma vez, fortalecer o convite para que vocês vá. Quem foi, ótimo. Quem ainda não foi, aproveita a oportunidade, porque é uma coisa única. Você depois Verdade, de médico dificilmente vai. Eu fui verdade. por curiosidade, mas eu fui como professor, fui agora como voluntário, independente da escola ou não, Uhum. mas nós temos que ir. Você tem que tirar um tempo. Aí você fala: "É difícil?". Eu não vou falar que é fácil, mas as pessoas vão pescar no Mato Grosso, passar num barco 10 dias pescando, por que que não pode passar 10 dias trabalhando para uma comunidade Verdade. numa cidade distante? Então eu acho que a gente pode fazer isso tranquilamente. Quem gosta de pescar ainda pesca, quem gosta de passear de Aproveita, barco né. ainda passeia. Sim. Agora, uma coisa que ficou interessante lá no Amazonas é que a gente precisa lembrar que o Amazonas se comunica por rio.
Então, Sim. Manaus tem 4 cidades só que se comunica por terra, rodovia. O resto tudo de Apenas barco, 4? só 4 cidades, Meu só Deus, 4 não sabia. municípios. Só 4 municípios que se comunicam com Manaus por estrada de rodagem. Olha só. Porque o chefe da nossa equipe lá ele tinha sido do exército e trabalhou no Amazonas durante muitos anos. Ele é um militar aposentado do exército, então ele que passou essas informações para nós. Não sabia. E esse rio lá onde a gente ficou nessa comunidade indígena, que são descendentes de indígenas, quando o rio seca, eles ficam sem comunicação. Porque não tem canoa, não tem estrada, e eles estão Caramba. lutando para ver se constrói uma ponte durante o período da seca, para que depois eles tenham como atravessar, porque fica barrento, não tem jeito de você passar, porque fica aquela lama, não dá para passar uma canoa, mas fica uma lama, uma lagoa, um barro, Nossa. então não dá para você passar a pé. Ou seja, na cheia, a maravilha, mas na Na seca seca, não tem o como. sufoco deles. Aí a hora que vem a cheia, vocês viram em algumas fotos aí, vocês vão ver que tem aquela palafita, ela está em cima da ilha, construída alta. Sim, Por sim. quê? Porque algum dia a água já Chega chegou até ali. lá, né. Ou seja, algum dia a água vai cobrir a ilha toda. E a gente precisa saber que essas pessoas vivem nessa situação, e quando a gente vai numa situação dessa, a gente valoriza muito a vida nossa aqui Com no centro certeza. do país, que nós somos privilegiados. Primeiro, de estar morando no centro do país, segundo, de ser médico, de estar cursando um curso de medicina que vai poder ajudar pessoas. Com certeza. O senhor tinha falado também sobre a instituição, nós somos pelo Instituto UNA, e eu acho que uma coisa legal para falar é sobre os desafios, tanto que eu e a Larissa e a Tamires, que foi outra amiga nossa que foi com a gente estava muito assim: "Meu Deus, como vai ser, né?". Da gente chegar lá, vai dormir aonde, vai fazer como, como que vai pra lá, como que vai chegar, como que vai comer, então acho que foi uma preocupação e eu acho que é uma preocupação de muita gente que fica com medo, né. Tipo: "Ai, não vou dar conta de deitar na rede, dormir na rede. Ai, não vou dar conta de ficar sem comer tal coisa". É, de comer carne de soja. Mas assim, eu acredito que os desafios eles dão uma experiência melhor, sabe. Eu acho que talvez se a gente tivesse tido mais conforto, se tivesse tido mais coisa, mais estrutura, talvez não teria sido tão legal e tão gratificante, sabe, tão diferente. Então eu acho que os desafios que a gente vive, que muitas pessoas têm medo, por causa disso não vão, eu acredito que é uma das partes mais legais, assim, da missão em si. E outra coisa que eu gostaria de trazer para você, Larissa, por exemplo, o que que você achou de mais desafiador dentro da missão em si? Então, assim, eu acho que a questão cultural, de certa forma, pegou um pouco, porque aquelas pessoas que vivem, ao nosso ver, com tão pouco, eles vivem muito mais feliz do que nós, às vezes, aqui, que reclamamos porque a roupa deu errado, o cabelo não acordou bom. E lá, assim, tinha uma criança que amava vestidos, e ela tinha um vestido. E ela era muito feliz com esse vestido dela, ela girava para todo canto, muito alegre, e falava: "Ah, eu gosto de vestidos", e ficava ali toda feliz. E, assim, faz a gente com um único vestido. Isso faz a gente refletir muito sobre nossa realidade aqui, né, que às vezes a gente não tem instrumento ali dentro do consultório que a gente gostaria de ter, e aí por isso fala: "Não, não consigo atender". E não é assim, você tem que ir com as suas mãos e tocar no paciente, ele tá esperando aquilo de você, né, você olhar realmente para ele. E eu acho que isso é uma coisa que pegou, assim, bastante. E o João fez o comentário de que teria uma missão em Marajó, né, e que tem vagas disponíveis. Também agora em julho terão vagas disponíveis também, né, assim, nessa missão e tem outras instituições também que estão sempre oferecendo sempre para um chamado, né, para que nós possamos ir levar, assim, amor, saúde, empatia para aquela outra realidade. Sim. Eu queria fazer comentário disso. Imagina se a gente fosse num parque chique, com ar-condicionado, com cama confortável, Não tem graça, galera. o que a gente mostrar para aquela população? Você tem que estar pelo menos semelhante a eles, porque senão eles vão pensar assim: veio um pessoal aqui chique, totalmente diferente, que não conhece a nossa realidade e que quer ensinar a Quer gente a falar viver, alguma coisa, quer né? falar alguma coisa. Agora nós chegamos lá calçando a sandália que eles usam,
as roupas semelhantes às que eles usam, dormindo na rede do jeito que eles usam, com um ventiladorzinho só. Ou seja, a gente viveu no barco muito semelhante ao que eles vivem lá com os barcos deles. Então eles sabem que a gente está juntos, nós somos parceiro. Então não dá para você chegar chique com sapato, brilhando lá, uma sandália chique para ir atender uma comunidade na zona rural, não dá. Nós temos que entender isso. Verdade. Mas assim, não é um desconforto, porque você dormiu numa rede, você foi bem alimentada, você conseguiu tomar banho todo dia, você escova o dente todo dia, ou seja, o básico a gente tinha. "Ah, mas eu queria prender meu cabelo". Não, isso aí é outra história. Você amarra uma piranha e pronto, E e está pronto, é resolvido, isso. está resolvida as coisa. Mas eles vivem assim, vivem felizes. E nós precisamos passar isso para vocês. Quando eu falo que a gente precisa passar para vocês, porque eu já vivi isso no passado. Então a gente sabe onde a gente chegou, mas por onde a gente passou. E não é novidade nenhuma retornar às nossas origens e tentar ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Por exemplo, lá em Moçambique, eu estava em Maputo, lá a língua oficial é o português, só que eles têm o dialeto deles. Os idosos não aprenderam português, as crianças aprenderam na escola. Então vinha a avó consultar, mas o avô, o neto entende o que que o avô estava Olha sentindo. só. Por exemplo, tifua é bronquite. Olha! Minha avó veio consultar: "O que que a senhora está tendo?". "Tifua". Aí o menino falou: "Bronquite". Pronto, ou seja, são coisas assim que a gente vê, ou seja, uma criança de 8 anos traduzindo o dialeto do avô, ou seja, aquela criança seguramente vai ser uma criança que vai despontar na vida, Certeza. porque ela aos 8 anos ela já está traduzindo para o avô, ela sabe como é que é o mundo, ela vive a realidade do avô, mas da avó, do pai e da mãe, mas vive a realidade da sociedade hoje. Vai ser uma pessoa que vai fazer a grande diferença. E é isso que a gente precisa estimular vocês, para que vocês cresçam, que vocês possam ter as oportunidades na vida, que tudo aquilo que aparecer, pega, aproveita, depois discute. Eu sempre falo para vocês: te oferece alguma coisa, aceita, depois discute. Porque você não sabe, às vezes é bom. É Se não verdade. for, você falou: "Infelizmente eu não posso continuar por um motivo ou outro", e sai fora. Mas é interessante sim. Então é deixar aqui, sempre aos alunos que aproveita as oportunidades. Sim. Você fala: "Mas o que que nas minhas férias eu vou fazer no Amazonas?". Passear, conhecer um lugar diferente, Muita ajudar coisa, viu. pessoas, Bastante coisa lá. viver um mundo diferente do nosso. Igual você falou de realidade, eu acho que é uma das coisas muito importantes é sair da realidade, sair da zona de conforto, igual a Larissa tinha falado sobre a gente tá acostumado a ter tudo aqui, né, da gente ir para o consultório, tá no ar-condicionado, aí tem as cadeiras, a mesa, tudo bonitinho, e tinha até passado uma foto agora da gente atendendo debaixo da árvore. Colocou a cadeira lá, atendeu debaixo da árvore, e às vezes a gente não tem as mesmas coisas que tem aqui e mesmo assim foi muito bom, e esse é o legal de você praticar o básico, para ver se o básico tá bem feito mesmo. Fazer, sem depender de muita estrutura, e eu acho que isso acrescenta demais. Por fim, doutor, eu queria saber o que que o senhor traz de recomendação para quem tem o interesse de fazer o trabalho voluntário? E eu acho que a primeira coisa é ter vontade de fazer. Não tem jeito de eu te convencer a fazer uma coisa que você não quer. Tem pessoas que não adaptam a isso, a gente tem que respeitar. Mas assim, quem quer, aproveita, procura as oportunidades, escolha a melhor hora. Quando eu falo a melhor hora é o seguinte: vocês estão chegando já no final do curso, tem que lembrar que no internato não dá para ir. Uhum. Ou às vezes, a minha filha foi no nono período, mas do nono para o 10º, então às vezes já não dá, para ela deu. Muito no começo do curso não dá, porque você não tem conhecimento ainda suficiente para ajudar as pessoas. Sim, Mas do quinto período para frente você pode ir tranquilamente, porque às vezes você já viu semiologia. Você fala: "E se eu não vi?". Se você não viu, você vai aprender lá na hora, verdade. entendeu? Você vai aprender, porque quem vai com você é um médico ou uma médica, tinha uma pediatra junto com a gente, uma pessoa que já participou dessas atividades, sabe como atender. Então já vai te orientar, e eu ficava com a minha filha na sala, ela atendia um, atendia o outro, eu ajudava daquilo que eu podia. Quando era uma criança, às vezes eu saía para a pediatra entrar,
e atender com ela, ou seja, a gente teve várias oportunidades. E na África eu encontrei uma senhora, você tinha perguntado de um caso, eu lembrei agora. Uma senhora com câncer de mama, com a ferida aberta. Nós chegamos na chacrinha dela, fazendo uma visita lá na periferia. Ela estava de saia, sem blusa, com a mama para fora, as duas mamas para fora, com uma ferida aberta. Aí a gente chegou, ela foi lá, pegou uma blusa e vestiu. Cobriu o corpo, ou seja, ela fica o dia inteiro com aquela ferida exposta, sem blusa. Aí você fala, ela está na periferia da capital, deixou um câncer chegar naquela fase. Uma senhora idosa. Ou seja, ela está vivendo a vidinha dela, sempre exemplo que você falou da outra que está tratando com açafrão, ela está vivendo a vidinha dela, ela demorou demais a reclamar, ou ela não conseguiu consulta, ela está numa fase paliativa, ou seja, vai tomar chá como remédio para aliviar a dor, porque ela não tem comprimido, não tem nenhum analgésico. Mas a vida é assim, mas na periferia da cidade pode procurar que nós vamos encontrar pessoas desse jeito. Participe de grupos voluntários, eu sempre tenho falado com o pessoal aqui para as ligas irem para a cidade. Uhum. A liga precisa aparecer. Aí você fala o quê, por exemplo? Faz uma campanha de glicemia capilar, ou a campanha de hipertensão arterial, campanha de obesidade. Ou seja, senta ali e começa a falar, vai aparecer pessoas e você vai orientar. Uhum. Então, nós temos muita atividade para ser feito, mas eu acho que as pessoas que porventura têm a vontade de ir, pelo menos do quinto período, do quinto ao oitavo, seria um período bom, porque o nono você já está entrando no internato, você já está mais Tem pouco tenso, tempo também, né. preocupado com o que você vai fazer. Do quinto ao oitavo você está de boa ainda, já sabe, resolveu, vai aprender, vai ficar mais esperto, vai ficar mais ativo, vai ficar mais ágil. Quando eu falo ativo, é atividade, não de sabedoria, mas de idade, de você ver o que que tem para fazer. Por exemplo, a gente ia para o barco, todo mundo ajudou a carregar, todo mundo ajudou a descarregar, todo mundo montava para sua desmontava, porque se a gente deixasse azedo, não tinha lugar de ficar para na hora do almoço. Você tinha que botar a sua rede todo dia cedo, guardar, a redinha pequenininha, cabia na sacolinha, de noite você abria de novo e pronto, pronto. Era assim, todo mundo. E eu acho que é uma oportunidade muito boa de se fazer. Não quer dizer que você tenha que ir para local de barco, você pode ir para outras regiões, pode ir de ônibus, mas que aproveita a oportunidade. Aproveitem, porque a gente nunca sabe o seu futuro. Alguns vão ser professores, às vezes têm oportunidade, como eu fui, né, depois. Uhum. Mas a gente precisa aproveitar agora. Aí você fala assim: "Então resume para nós". Eu vou resumir aquilo que uma ex-aluna fez naquela palestra, não sei se vocês assistiram no primeiro dia de aula aqui desse semestre. Ela está em Goiânia, ela orientou os alunos que aprenda bem tudo o que te ensinarem, a partir do primeiro período, porque vai fazer falta lá na frente. Sim, eu lembro dela falar. Ela estava avisando isso, e a gente está reforçando. E eu achei isso muito importante, porque a gente fala para vocês, vocês às vezes falam: "Ah, o professor está falando porque é obrigação dele". Ela, como ex-aluna, passou para os alunos: "Aproveitem desde a anatomia, porque vocês vão precisar disso no futuro". Não é só para vir: "Ah, eu estou indo, eu estou participando". Não, você veio para aprender. E eu sempre falei para vocês que aqui é um curso profissionalizante. Uhum. Você não está aqui para mudar de semestre, não, você está para aprender. Então, o estímulo que eu deixo para vocês é: participem, sejam parceiros de todos. Porque nesse companheirismo, mesmo aquelas pessoas mais difíceis de compreensão, ter que passar 10 dias num barco dormindo em rede, acaba ficando menos chato, sabe? Sim. Vai deixar de exigir muita coisa, porque se exigir vai ficar isolado, e aí 10 dias isolado num barco, ninguém, né, nem quer conversar, vai ficar complicado. É, e o legal do senhor ter falado sobre período. Alguns institutos exigem um período, a partir de um período. Tem instituições que exigem a partir do sexto, do quinto. A UNA, não tem esse tipo de exigência. E o legal é que igual você falou: "Ah, eu tô no início, não sei nada". A gente pôde fazer de tudo. Pode, a gente foi fazer de tudo, né, Larissa? A gente foi e participou da construção também. A gente falou: "Vamos viver de tudo um pouco". Foi pra construção, brincou com as crianças, fomos em visita domiciliar, então fez de tudo, teve atendimento, teve de tudo. Então, é o que você falou, é ir aproveitar e
pegar para Fazer o que precisa fazer ser o que precisa feito. ser feito, igual tem que descarregar as coisas, vamos lá, vamos ajudar, porque a gente tá aqui pra servir, pra ajudar. E acaba que a gente sai mais beneficiado do que tá recebendo, né. A questão do benefício, seguramente quem participou saiu mais beneficiado do Com que quem foi certeza, assistido. com certeza. O que você guardou no seu íntimo é muito diferente do que quem foi atendido. Quem Com foi atendido certeza, ficou feliz, mas você marcou a vida de vocês para o resto da vida. com certeza. Marcou tranquilamente um caso que você viu, a fisionomia. Por exemplo, os africanos são extremamente agradáveis. Os o amazonense também, muito agradável. Mas assim, uma senhora que ganhou uma sandalinha de plástico, uma blusinha dessas assim que a gente ganhou de amostra, ganhou nas lojas, e 4 caixinhas de remédio. Com a meia dúzia de dentro na boca, ela sorrindo, perguntou: "Dona Maria, a senhora está feliz?" Eu fiz uma consulta, ganhei medicamentos, uma sandália, uma blusa, que mais que eu quero da vida? Olha só. Ou seja, E a gente que às vezes reclama com pacotinho, tanto, né. né, e a gente aí se você acha: "Mas esse pacotinho aqui", ela falou: "O que mais que eu quero? Eu ganhei tanta coisa Olha hoje". só. Ou seja, a pessoa é agradecida. E às vezes você ganha alguma coisa aqui, você fala: "Ah, essa coisa, tá, eu não gostei dessa blusa, eu não gostei do quê". A pessoa não tem nenhuma, tudo que você dá é um benefício grandioso para aquela pessoa, mas a sua presença é o mais importante. Ou seja, um médico veio, sentou comigo aqui, conversou comigo, sentou na mesa. Por exemplo, eu fiz uma foto lá, tinha eu e mais 2 João Batista lá na hora da consulta. Nós sentamos 3 num banco, fotografou os 3 João Batista junto. Aí eu brinquei, falei assim: "Ó, nós podemos ganhar até picolé de graça, porque tem 3 João Batista junto". Ou seja, são coisas assim. Para mim não fez muita diferença, mas para aquelas pessoas que vão para aquela foto, que são de lá, vão guardar aquilo com carinho. Eu guardei, mas eles vão guardar com carinho especial. Então a presença nossa num lugar desse faz uma diferença tremenda para as pessoas. E eu falei para você do menino que quer ser médico, da menina que quer ser advogada, ou seja, ela viu um médico que veio aqui na minha comunidade. Por que que eu daqui a 20 anos, a Não 15 poderia anos, ser eu não posso também. ser esse médico. Se ele veio aqui, eu posso estar aqui. Ou seja, ele vai ter um estímulo para estudar Com certeza. tremendamente. Ele vê assim um futuro. Esse é o sonho. Eu quero ser médico da minha comunidade. Um veio aqui hoje, eu quero fazer isso. Ele vai lembrar disso todo dia na hora de estudar. Então, esse estímulo é muito importante. E mais uma vez, participe de tudo, tudo que acontecer. Eu sempre falo que você tem que ser voluntário. Eu preciso de um voluntário. Primeiro você levanta a mão, não pergunta para quê. Às vezes é para ganhar um chocolate, Depois descobre, né. depois Você falou: descobre, "Aceita primeiro, depois depois descobre". descobre. Verdade. Queria deixar uma outra pergunta para você também, Larissa. O que significou a missão em si? A missão amazônica que a gente participou agora em janeiro, o que ela significou? Qual foi o impacto que ela deixou para você na sua vida? Essa é um pouco difícil, né, porque ela significou inúmeras coisas diversas em todos os âmbitos da minha vida, né, mas principalmente crescimento, tanto crescimento espiritual, quanto crescimento profissional. O que eu vivi lá, eu só viveria ali, naquele lugar, naquela época. Provavelmente, se eu for em outra vez, que eu quero muito. Eu vou viver outras É ou vivências, é outra outra experiência, realidade, é outra sem dúvida. realidade. Então, assim, foi algo muito bom, muito enriquecedor e que, assim, eu guardo comigo, assim, e quero mostrar para as pessoas, quero contar sempre, a experiência e convidar todo mundo para sempre, que possível, quando receber um convite, ir, ou fazer o possível para ir, ou influenciar o colega do lado a ir. É muito bom. Eu queria, assim, para finalizar, falar, né, pra mim também o que significou pra mim. Eu acredito que, igual você falou, é algo que muda muito a pessoa, ela sai diferente dali. Então, pra mim, assim, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. A Larissa falou: "A gente vai voltar outras vezes", eu penso em voltar outras vezes, e não vai ser a mesma. Eu acredito que cada uma vai ter a sua particularidade. E, assim, foi algo pra mim que eu sempre fui apaixonada pela Amazônia em si. Eu sempre tive muita vontade de ir pra lá. E poder fazer um trabalho voluntário, poder ser útil, então foi muito transformador pra mim. Foi algo que me marcou muito como pessoa, como profissional, e eu acredito que
todo mundo precisa ir, que igual a gente estava falando antes, é mais beneficiado quem dá do que quem recebe. Então você indo, fazendo, às vezes vai com aquela síndrome de herói: "Não, vou chegar, vou fazer aquilo, quero fazer aquilo outro", mas você vai sair mais feliz do que quem recebeu o atendimento, você vai sair mais transformado do que quem recebeu. Às vezes alguma coisa que você deu, igual a gente faz as coisas pra criança, né, uma brincadeira, alguma coisa, mas no fim a gente tá mais feliz do que a criança. Sem E é dúvida. isso, eu gostaria de recomendar também, como nós fomos, né, falar como quem foi, né, que vão, que aproveitem, que façam de tudo, igual a gente foi: "Ah, eu sou estudante de medicina, eu vou só atender". Não, participa de tudo. Ajuda lá a descarregar as coisas, vai ajuda a colocar o tijolo na construção, a brincar com as crianças, a ir pra farmácia. Teve um dia que a gente foi na farmácia e ajudou na entrega de medicação e, querendo ou não, a gente aprendeu com aquilo ali também. Sem Então, dúvida. assim, tudo vale a pena. Então, eu não sei se eu daria conta de ficar 10 dias deitado na rede, no barco, comendo carne de soja, com alimentação diferente, o clima diferente, gente, dá conta e no final de tudo é muito bom. E aí esse era meu recado final, que todo mundo, assim, que conseguir ir, que vá, que aproveite, vale muito a pena. Foi uma bênção pra mim e eu acredito que todo mundo que for também vai ser transformado. É isso. Só para encerrar, dizer que está aberto o convite. Nós temos a Missão África, nós temos a Missão Marajó, tem a UNA, e que vocês participem. Eu tenho certeza que depois desse podcast, a gente vai ter mais pessoas interessadas e vão chamar a Com atenção certeza. e vamos estimular pessoas a irem, tá? Aproveita a oportunidade. Eu na época que eu fui para o Pará, eu estava no 5º ano. Naquele tempo eu ia fazer o 10º período, que seria equivalente ao 10º período. Mas eu já tinha uma noção boa de medicina, porque naquele tempo a gente participava muito de hospital como voluntário. Então e lá eu aprendi demais. Então foi, assim, extremamente importante. A primeira coisa que a gente viu diferente, que provavelmente foi com vocês, o nome das medicações. A gente não está acostumado com o nome de remédio. Verdade. Naquele tempo a gente tinha, os produtos lá da região norte, os laboratórios o mesmo sal, mas com nome diferente. Então a dificuldade que eu tive de acostumar com os remédios de lá. E vocês seguramente estão acostumados só com sal, chega lá o comprimido que você vai dar, você tem que ver o que que é aquilo para poder passar. Seguramente a gente aprende muito e é melhor dar do que receber. Que Sim, verdade. Fiquem em paz todos e que sejamos unidos sempre, parceiros de todas as oportunidades. Isso, muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês.